quero ministrar a palavra do Senhor, quero que você fique de pé, e você que nos assiste em nossas redes sociais, que você seja bem-vindo para ouvir a palavra do Senhor e que Deus possa falar tremendamente à sua vida e ao seu coração. Quero ler no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo de número 4. Eu quero dar um tema para essa mensagem. Não despreze o seu chamado. Todos nós, você viu aqui, todos nós fomos chamados para fazer alguma coisa para Deus. Você não pode desprezar o seu chamado. Diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém, disse-me o Senhor: não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quantos podem dar glória a Deus? Deus está contigo nesse chamado que Ele fez para a tua vida. Poder sentar e vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós sabemos que Jeremias é introduzido no cenário do povo de Israel em um momento muito crítico da nação. O povo havia quebrado a sua aliança. Ele denuncia isso aqui quando nós lemos no capítulo de número 31, o Senhor fala que eles quebraram a aliança que Ele tinha feito com o povo de Israel. O Senhor avisa que a sua aliança estava chegando ao final, e agora Ele ia fazer uma nova aliança com o seu povo. E diz a palavra do Senhor que por causa da quebra dessa aliança que o povo havia perdido, então agora o Senhor ia mudar todos os parâmetros também da nova aliança. Diz assim, eu quero ler no capítulo 31, versículo 31 também, que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor dos exércitos. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor, diz o Senhor, porque lhes perdoarei sua maldade, e das suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei mais. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então Israel estava vivendo um momento de quebra de aliança que eles tinham feito com o Senhor, e por causa disso Deus iria enviar eles para o cativeiro. Todas as promessas que Deus havia feito a respeito do povo de Israel, que fazia parte do lado da aliança de Deus, porque uma aliança, ela tem dois lados, eu preciso fazer a minha parte, e então você fazer a sua, mas Israel desobedeceu todos os mandamentos do Senhor, violando o seu pacto, violando o seu concerto, a sua aliança. Então o Senhor os enviou para o cativeiro babilônico. E é nesse cenário que Jeremias aparece para começar a profetizar para o povo, dizendo que o fim da nação, eles deveriam se entregar ao rei da Babilônia
era o cativeiro, mas eles não aceitaram essa informação vinda do profeta. Dizia que ele era alguém que estava conspirando contra o reino, que estava a favor do reinado da Babilônia, que ele era um traidor. E diz a palavra do Senhor então que Jeremias, ele começou a se lamentar. Por que Deus o escolheu? Por que Deus o chamou? Por que Deus o colocou no mundo, se as pessoas não aceitavam a sua forma de ser, a sua maneira de pregar, de ensinar e de avisar para o povo o que Deus havia colocado no seu coração? E aí ele se torna um profeta chorão por causa disso. E aí nós temos um livro também chamado de Lamentações de Jeremias. Mas eu quero dizer para você que, apesar de tudo o que aconteceu, de o Jeremias ter parado no calabouço muitas vezes, dentro da cisterna muitas vezes, passar muitas necessidades, ficar só a pão e água, diz a palavra do Senhor que a sua profecia se cumpriu, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Quando chega no versículo de número 11, nós lemos assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então Deus cumpriu a sua palavra, que tinha feito tantas coisas boas que falaram que ia fazer sobre o povo de Israel, assim como as coisas ruins que aconteceriam se eles quebrassem, violassem a sua aliança. O povo ficou sem a terra da promessa, o povo ficou sem o seu templo e o povo ficou sem a sua lei. Mas quando eles foram parar no cativeiro, Jeremias ainda profetizou no versículo 29, no versículo de número 10, que seriam 70 anos o tempo de cativeiro. E dentro do cativeiro, quando o povo estava agora vendo que realmente as profecias de Jeremias, as palavras de Jeremias eram verdade, dizendo: Senhor, os ensinamentos teológicos dizem que eles se agarravam com as profecias de Jeremias. Inclusive o profeta Daniel, homem de Deus, que atravessou sobre 4 reinados, ele usa o livro do profeta Jeremias para questionar, dizendo: Senhor, o tempo do cativeiro acabou, os 70 anos do que tu falaste se passou, então o Senhor vai dar uma nova revelação para Daniel, dizendo que não seriam 70 anos, seriam 70 semanas de anos que se passariam. E o Senhor vai falar sobre as 70 semanas que nós conhecemos, sobre as 70 semanas de Daniel. Então aqui nós vemos sobre o chamado que Deus havia nesse homem, tudo que ele ia passar, mas as pessoas não iriam acreditar nele. Quero dizer para você, na introdução desta mensagem, que você está aqui hoje e as pessoas nem acreditam que você conseguiu chegar neste lugar. Não era nem para você nascer, você já nasceu com a sentença de morte pronunciada para você. O médico disse para sua mãe que você seria um aborto, que você não iria completar 3 meses, mas o Senhor fala: eles não te conheciam, mas eu te conheci antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, e eu já te fiz um chamado. E eu quero nesta noite que você entenda que o diabo trabalhou de todas as maneiras, de todas as formas, para que você não chegasse aqui, para que você não tivesse aqui, mas o Senhor disse para Jeremias: não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quantos podem dar glória a Deus porque você está aqui? Disseram que você seria um aborto, mas olha só você aqui. Então a palavra do Senhor fala sobre o chamado de Jeremias, e tudo começou, irmão, com uma palavra. Às vezes as pessoas estão no culto e não prestam atenção na palavra, mas uma palavra, irmão, pode mudar completamente a sua vida. Você, quando ouvir a mensagem do Senhor, se ligue na palavra, porque tudo começou com essa informação do versículo de número 4 do capítulo 1. Assim veio a mim a palavra
do Senhor, dizendo. Quantos aqui já ouviram uma palavra de Deus? Levante a sua mão, você que já veio aqui e já ouviu uma palavra. Essa palavra de Deus, ela é profética para a tua vida. Você tem um chamado da parte de Deus para cumprir um propósito nesta terra, e o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir, porque o Senhor diz aqui: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Quando eu leio sobre esse negócio, dessa visão, que aqui é uma outra história, ele fala assim: o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Eu fico me perguntando, você já viu uma vara, irmão? Quem já viu uma vara aqui? Levanta a mão. Então você sabe o que é uma vara? Tem um cajado e tem a vara. Então a vara é um galho de uma árvore que foi cortado e ele foi tirado da árvore, claro, então não tem mais seiva, não tem mais folha, não tem mais fruto, não tem mais nada. Você concorda comigo, sim ou não? E às vezes, para transformar em vara, você ainda lixa e ainda pinta aquela vara. Muitas vezes você usa para bater nos animais ou até mesmo para se apoiar sobre ela. Como é que você vê uma vara que não tem mais folha, que não tem mais fruto, e você sabe da árvore que veio? Como é que faz isso, irmão? Você já pensou nisso? Mas o profeta, que é profeta de Deus, Deus revela a origem de todas as coisas, porque ele fala: ei, Jeremias, ninguém te conhece, antes que tu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus sabe de todas as coisas, irmão, e a Bíblia diz, mais uma informação sobre esse negócio de árvore, que pelo seu fruto você o conhece. Mas Jeremias vê uma vara e fala assim: olha, tem cara de vara de amendoeira. As pessoas olham para você, talvez não tenha mais flor, não tenha mais fruto, não tenha mais nada, e fala que não dá mais nenhum valor para você, mas o Senhor já está dando nome para você. Você vai ser aquilo que Ele projetou para a sua vida. Pode ter cortado, pode ter secado, pode não dar mais fruto, pode fazer o que quiser, irmão, mas Deus conhece você desde o seu nascimento. Ele sabe de onde você veio, e Ele sabe para que você está aqui neste lugar. Você chegou aqui com propósito, então não despreze, pelo amor de Deus, o seu chamado, porque tudo começou com uma palavra. Deus já te deu uma palavra e já te chamou. Por isso aqui nessa peça foi falado aqui sobre obreiros, coordenadores, presbíteros, diáconos, pastores, conselheiros. Deus chamou cada uma pessoa para uma posição diferente, e Ele vai chamar você para prestação de conta, não daquilo que você está fazendo, mas daquilo para qual Ele te chamou para fazer. Nós precisamos entender, na terça-feira eu ensinei sobre isso, que a gente não tem que fazer as coisas para Jesus, irmãos, porque quem faz alguma coisa para Jesus, pode estar fazendo alguma coisa que Ele não mandou. Nós devemos fazer as coisas em nome de Jesus, porque aí você está autorizado por Ele, para fazer o que Ele está mandando fazer. Então eu não tenho que fazer tudo o que eu quero que fazer, mas eu tenho que fazer aquilo que o Pai deseja fazer, e Ele já te comissionou, Ele já te escolheu, Ele já te chamou, e esse negócio não começou agora quando nasceu, quando você começou a estudar, quando você se formou, quando você se graduou, quando você se tornou um profissional no mercado, depois que você entrou nessa empresa. Esse negócio com Deus na tua vida foi antes que você se formasse no ventre da tua mãe. Diga: antes. Ah, pastor, sabe por que eu não consegui completar a minha missão? Porque eu sou pobre, pastor. O senhor não sabe o que eu estou passando lá na minha casa. O senhor não sabe, pastor, que eu sofro de uma doença terminal. Não tem como eu cumprir essa missão que foi falado aqui, que vão cobrar. Cadê o que eu te mandei fazer, pastor? Eu recebi um diagnóstico terminal. O senhor não sabe quanto tempo eu tenho de vida, mas o médico já falou que eu vou viver só esse momento. Ah, pastor, o senhor não sabe.
Eu fui amaldiçoado pelos meus pais, aí eu sofro de problemas emocionais. Pastor, o senhor não conhece a minha vida, eu fui abusado na minha infância, e eu tenho trauma desse negócio, é por isso que eu não consigo realizar o meu propósito, eu perdi o sentido da vida. Só que eu quero deixar claro para você aqui nesta palavra, que o Senhor, que ele fala aqui que te conhece, Ele te chamou, não foi depois disso, Ele te chamou antes disso, antes de você ser formado no ventre, antes da sua mãe engravidar, antes de todas essas coisas acontecerem, Deus já fez uma aliança dizendo: é você que eu quero, você vai vir ao mundo, você vai nascer para realizar a minha obra nesta vida. Ah, pastor, mas isso foi antes e agora? Ele fala: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Não tem ninguém que te conhece igual a Deus, e Deus não conhece só o antes, Ele conhece o durante, e Ele conhece o depois. A Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quantos anos tu tem, irmão? Não importa. Antes que você nascesse, Ele já fechou no coração. Por isso que lá em Efésios, capítulo 1, versículo de número 4, ele diz assim: Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha só, então esse antes que te formasse aqui no ventre, isso está na eternidade, irmão. Deus fechou esse negócio, Ele pensando em você, para formar você no ventre da sua mãe. Ah, pastor, mas eu sou filho de incesto, o senhor não sabe da minha tragédia, da minha história. Ei, irmão, não quero saber como você nasceu, eu só sei que você nasceu porque Deus elegeu você lá antes da fundação do mundo, lá na eternidade, para que você viesse para cá, para cumprir o seu chamado e a sua missão. Então não importa como você viva, não despreze o seu chamado, porque ele veio da parte de Deus. Então eu quero dizer para você que sofre de muitas dores, muitas questões emocionais, que eu não te conheço, porque tem pessoas que conhecem, que admiram a gente, mas nem conhecem a gente. Tem pessoas que você admira e você nem conhece ele, você tem vários admiradores agora nas redes sociais. Aí você fala, até mesmo dos pastores: ah, eu admiro o pastor Luciano Subirá. Mas você já tomou um café com ele? Você já andou de bicicleta com ele? Você já teve alguma conversa com ele? Então você o admira sem o conhecer. Só que existem alguns casos quando as pessoas conhecem você, já não admiram muito você. Sim ou não, irmão? Eis, a minha vizinha me conhece, todo dia eu entro e saio, ela já fica me esperando lá na porta da casa dela, para saber se eu estou bem, para saber se eu estou mal, para saber se eu estou estressado, se eu não estou. Às vezes, os vizinhos conhecem você mais do que a sua própria esposa, mais do que seu marido, viu, irmão? E aí, por causa disso, por te conhecerem, já não admiram tanto você. Mas tem pessoas que te conhecem, e te admiram, e te conhecem. Isso é muito relativo. Mas eu quero dizer para você, que Deus, quando Ele faz o seu projeto, Ele não tem projeto B, irmão. Ah, deu errado. O Senhor mandou o Adão e a Eva, aí o Adão pecou, e o Senhor disse: agora eu tenho que fazer outro projeto, porque esse não deu certo. Deus não tem projeto B, irmão. Tudo já está predestinado por Ele. O versículo 5 do capítulo 1 de Efésios, desse versículo que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, esse é o versículo 4, para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. O versículo 5 diz assim mesmo: e nos predestinou para que fôssemos segundo a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Você já veio para cá, predestinado por Ele, não para ser amaldiçoado, mas para ser abençoado, para ser igual ao Filho Jesus Cristo, que Ele enviou para o mundo, que foi perfeito, não teve problema com o pecado, Ele não transgrediu nenhuma lei.
tudo que Deus escreveu e pensou a seu respeito são coisas boas. Lá em Jeremias, ainda 29:11, ele fala: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Então, o Senhor, quando Ele te formou, Ele já sabia tudo o que ia acontecer agora, no teu presente, agora, nesse momento que você está passando por isso, e mesmo assim, pastor, o senhor não sabe, eu não aguentei beber, eu não aguentei me prostituir, eu não aguentei e adulterei, eu não aguentei mexer no que era meu, eu não aguentei, Senhor, e fiz um monte de coisa. Pois é, Deus já sabia, já conhecia, e mesmo assim, Ele disse: é você que eu vou enviar para fazer o trabalho entre as nações. E quantos pode dar glória a Deus por isso? Porque você não passou no quesito do seu irmão, não passou nos quesitos da sua irmã, por ele você não era nem mais para estar aqui, mas nos quesitos do Senhor, porque antes que você chegasse nesse mundo, Ele já te conheceu, e Ele já te escolheu, e Ele já te santificou, e Ele já te deu as nações por profeta, e é você que vai falar, e Deus não vai colocar a palavra na boca de outra pessoa, ainda que você diga para Ele: eu não sei, Senhor, eu sou igual uma criança, eu não sei falar, mas Deus vai te ensinar tudo o que é necessário para que você possa abrir a sua boca e profetizar que o Senhor é Deus, que só Ele é o Senhor e que Ele faz e sempre fez maravilhas no meio do seu povo. E agora me dê uma razão para que você não cumpra o seu chamado. Aí diga agora para o Senhor: por que você não fez a escola bíblica dominical? Diga para Ele: por que você não ganhou as suas almas? O que lhe impedia? Se esse Deus que te formou, essa palavra antes, esse Deus que já te conhecia, sabia que ia acontecer tudo isso, mesmo assim, Ele te escolheu. Pastor, mas o meu irmão que mora comigo não me escolheu. A minha mãe que me criou não me escolheu, ela escolheu o meu irmão, ela escolheu a minha irmã. Pastor, o meu patrão não me escolheu, ele preferiu ficar com outro funcionário do que comigo e me mandou embora. E você tem síndrome de rejeição de um monte de coisa que tem acontecido na tua vida, mas eu quero te dizer que a Bíblia que eu leio, o Senhor diz assim: olha, todo aquele que o Senhor me dá, virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você não vai sofrer de rejeição com Jesus, porque Jesus não rejeita ninguém, não importa se você é grande, se você é pequeno, se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro, se você é branco, se você é moreno, se você tem diploma, se você não se formou, se você tem dinheiro, se você é pobre, se você sabe falar, se você não sabe, Deus não está interessado naquilo que você tem, naquilo que você sabe, Ele está interessado que Ele escolheu você, antes que você se formasse, Ele já te conheceu, e Ele já te enviou, e Ele já te santificou, e Ele te deu uma missão, e você tem um propósito para cumprir diante dEle. Quantos estão aqui nesta noite? E ainda que todas as suas falhas, olha que tem gente para apontar, se eu mencionar o nome aqui, você conhece muito mais as falhas, os defeitos, do que as virtudes. Mas tirando todas as falhas, você é perfeito, porque quem diz foi o Senhor. Se eu mencionasse o nome, você: esse daí não, pastor, olha, o problema dele é esse. Essa daí piorou, pastor. Essa daqui, o problema desse é essa coisa. Mas o Senhor pegou todo mundo que tem problema, irmão, e Ele faz a sua obra perfeita. Eu já contei para vocês aqui a história da carpintaria. Quem já ouviu falar da história da carpintaria? Olha, tem 1, 2, 3 pessoas. Quem não ouviu falar da história da carpintaria? Levanta a mão, só quem não ouviu. Ok. E quem não sabe de nada, levanta a mão, que nem sabe se ouviu e nem sabe se não ouviu, porque a gente pergunta uma coisa, 2 pessoas levantam, a gente pergunta outra, 3 pessoas levantam, então o resto não sabe de nada. Então eu vou repetir para você entender como funciona o chamado de Deus
para a nossa vida, essa nossa vida de imperfeição, essa nossa vida de falha, essa nossa vida de defeito, porque a gente acha que Deus só vai chamar as pessoas perfeitas, as pessoas graduadas, as pessoas com poderes, as pessoas com dinheiro, as pessoas que não têm mácula, as pessoas que são da pele branca, dos olhos azuis, do cabelo louro. Eu não sei qual é o estigma hoje da sociedade, se bem que agora os negros estão em evidência, né, do cabelo enroladinho, bonitinho, enfim, eu não sei para você qual é o melhor. Eu vou lhe explicar como funciona diante do Senhor através da história da carpintaria. Eu vou falar mais uma vez para você aprender. O carpinteiro estava fazendo uma obra, uma cadeira, e ele estava usando as suas ferramentas de praxe, martelo, prego, lixa, trena, e ele estava realizando a obra para fazer acontecer, serrote, tudo que era necessário. E aí, alguém ligou para o celular dele e pediu para ele fazer a medida de um móvel. E ele pegou, largou a cadeira e foi lá para tirar a medida desse móvel que ele ia fazer. E aí, então, pulou o serrote lá na carpintaria e disse, já que o líder não está aqui, o líder aqui vai ser eu. Aí, a lixa falou, tu vai ser o líder? Tu não presta para ser o líder. O teu defeito é viver cortando a vida dos outros. Está desqualificado aqui para nos liderar. Aí a lixa falou, quem vai ser o líder aqui sou eu. Aí o martelo pulou e falou, tu vai ser o líder? Não, tu não presta para ser o líder aqui, porque a tua vida viveu atritando a vida dos outros. Tu não serve para nos liderar aqui. Aí o martelo disse, quem vai liderar aqui sou eu. Aí a trena pulou e disse, tu vai liderar? Tu não serve para ser líder aqui, porque a tua vida viveu batendo na cabeça dos outros. Tu não presta para ser líder aqui. O líder aqui vai ser eu, disse a trena. Aí o prego falou, tu vai ser o líder? Tu não presta para ser líder. A tua vida é viver medindo a vida dos outros. E no final da história, irmão, ninguém prestava para nada, assim como eu e você, aos meus olhos e aos teus olhos. Aí chegou o líder, o dono da carpintaria, aí pegou o prego, o martelo, a trena, a lixa e o serrote e fez a sua obra perfeita, com essas ferramentas cheias de falhas. Eu sei que você tem falhas que não prestam, irmão, mas aquele que te formou, antes dele te formar no ventre, ele já te conheceu, ele já sabia deste problema, e mesmo assim ele te escolheu, mesmo assim ele te santificou, e mesmo assim ele te enviou para as nações, para ser profeta dele. Quantos aqui são profetas do Senhor? Levante a sua mão, mesmo com os seus defeitos. A obra do Senhor que nós realizamos aqui, ela é realizada e ela é perfeita, mas realizada por um monte de gente imperfeito, cheio de falhas. Então me dê um motivo para você não cumprir o seu ministério, para você não cumprir o seu chamado, para você não fazer aquilo que Deus tem te comissionado, porque a palavra do Senhor já veio a você, já falou com você. Vou perguntar mais uma vez, com quantos aqui Deus já falou? Levante a sua mão, só com aqueles que Deus já falou e já chamou. E por que você não está realizando o seu chamado? E por que você não vem à escola bíblica dominical para aperfeiçoar esse chamado, aprendendo a palavra do Senhor? Porque você vai profetizar o que, irmão, na vida das pessoas? Palavrão? Tem que ser, irmão, a palavra de Deus, e para isso você precisa conhecê-la. É por isso que lá em Oséias, capítulo 4, versículo de número 6, o Senhor fala, o meu povo foi destruído porque lhe faltou Esse povo não ia para EBD, irmã Érica. Eles não queriam acordar de manhã cedo, e eles não conheciam a palavra, e sem o conhecimento da palavra, irmão, um povo, uma nação inteira se destrói. Só que Deus chamou, só aqueles que Deus chamou, levante a sua mão. Essa igreja está cheia de pessoas que Deus chamou, mesmo com os defeitos, para profetizar a palavra dele. Mas tem um monte de gente dando um monte de desculpa para Deus. Aí o Jeremias, que não é exceção, disse, Senhor, logo eu, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém, disse o Senhor, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem te enviares, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não tema diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor.
O que é que você teme nesta noite? Porque quando nós dizemos, olha irmão, Deus tem um chamado para você, e aí você se apavora, e a gente fala assim, você tem um chamado, vem aqui e aceite a Jesus para realizar o teu chamado. Aí você acha que é você que vai realizar isso, mas o Senhor está dizendo que não é você, é Ele que está na tua vida, e você não deve temer diante das pessoas, porque Ele vai estar contigo para te livrar em todas as situações que você passar na sua vida. Então eu quero que você não despreze o seu chamado. Uma palavra de Deus falou com a minha vida, e uma palavra do Senhor pode mudar toda a história. Eu me lembro do profeta Elias, quando o Senhor colocou no coração dele para ele desafiar o rei Acabe e dizer, olha, não vai chover durante 3 anos e 6 meses, conforme a minha palavra. A palavra de um profeta é poderosa, irmãos. E aí não choveu, e o Senhor disse para ele, olha, vai agora lá para o ribeiro de Querite e fica lá, porque eu vou ordenar para os corvos te alimentarem. Eu nunca vi isso em outro lugar, só na Bíblia, o urubu trazer carne para o profeta comer, porque se eu fosse urubu, eu pegava a carne, mas quem comia era eu. Mas quando Deus fala, irmão, até os animais obedecem. Não, repita comigo, quando Deus fala, até os animais obedecem. Incrível, irmão, que a baleia, ou o grande peixe, ou seja lá o que foi, que engoliu a Jonas, tinha dente, sim ou não? Aí o Senhor disse para ele, olha, tu vai engolir o profeta Jonas, não é para te morder ele, se bem que ele merecia uma mordida. Merecia ou não merecia, irmão? Ah, irmão, se é eu, ia aproveitar e me vingar, morder todinho o homem antes dele entrar, para o meu ver, porque só tem um jeito de empurrar para dentro, irmão, é mordendo. Mas o Senhor disse para ele, olha, tu vai só engolir o homem. Irmão, o peixe obedeceu, sim ou não? Engraçado, irmão, o urubu levou comida de manhã e de tarde para o profeta Elias, o grande peixe, e engoliu o Jonas, e ele não disse, eu fiquei todo mordido no ventre do peixe. Ele diz isso, irmão? Não existe essa história, irmão. Aí o bicho irracional obedece, e a gente fala, irmão, vem aqui entregar a tua vida para Jesus, porque Deus tem um propósito contigo. Irmão, vem aqui te reconciliar nesta noite, porque Deus tem um chamado para a tua vida. Irmão, volta aqui para refazer a tua aliança com Deus, e a gente não obedece. Eu não sei que categoria é a nossa, irmão, porque eu acho que a gente ficou abaixo do animal. Eu li um livro que o autor dizia assim mesmo, o homem não é o único animal que pensa. O homem é o único animal que pensa que não é animal. Aí eu fiquei pensando na Bíblia, falei, não é que o homem tem razão? Porque o urubu levava comida, se era eu, já tinha comido a carne. A baleia engole o homem para ele sobreviver, não morde. Se era eu, já tinha mordido todinho o profeta para engolir ele. E agora Deus fala comigo, o Senhor disse, olha, assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, foi a palavra de quem que veio para você, irmão? Quem foi que falou contigo, irmão? Quem falou contigo, irmão? E por que você não obedece? E por que você não cumpre o seu ministério? E por que você não realiza o seu propósito? E por que você despreza o seu chamado? E por que você não faz o que Deus tem mandado você fazer? Tem mais ainda para terminar, irmãos. Você é cheio de defeito, é cheio de problema, mas o Senhor fala, não te preocupa, eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, além de Deus te chamar, Ele ainda está com você, para você cumprir o seu chamado. Fique de pé no nome de Jesus. Eu quero só mencionar aqui que chegou os nossos aliançados em Cristo. Pensa que esses meninos viveram dias de avivamentos naquele lugar, porque eu estava presente, eu fui um dos que orei por eles, os ouvi, de que profetizei na cabeça deles, coloquei aliança no dedo deles, para que eles lembrem a partir de agora, quando eles saíram de lá, que quando eles quiserem fazer alguma coisa errada, eles olhem para a mão dele, assim quando eu olho para mim, eu sei que eu sou um homem casado, eu não sou mais solteiro, então eu só tenho uma mulher, eu escolhi ela para mim. Ela está aqui já? Está ali. E eu te amo, minha esposa.
Sou feliz ao seu lado, eu não quero outra. Agora levanta a mão de vocês, só quem tem aliança na mão aí, levanta aí. Olha aí, eles estão tudo de aliança na mão, não é porque eles casaram não, é porque eles fizeram uma aliança com Cristo. E agora eles vão lembrar daqui para frente do chamado deles, que eles já foram escolhidos, desde o ventre, para realizar, para cumprir o seu chamado. Então eu quero agora falar com você, queria que o altar de adoração se aproximasse. E eu quero falar para você que ouviu esta palavra. Eu sei que você é cheio de problemas, que você é cheio de falhas, que se dependesse das pessoas, você não serviria para nada. Mas eu quero te dizer, com todas as palavras, que a palavra que veio não foi do homem, foi a palavra do Senhor. E o Senhor não disse, tu não serve para mim, eu te rejeitei. A palavra que eu ministrei aqui, o Senhor fala, antes de todos os teus problemas, eu te conheci, eu te escolhi, e é você que eu quero para realizar aquilo que eu preciso fazer na face da terra. Então esse negócio não tem nada a ver com teu vizinho, não tem nada a ver com a tua vizinha, não tem nada a ver com teu pai que te rejeitou, não tem nada a ver com a tua mãe, não tem nada a ver com o abuso que você teve na sua infância, na sua adolescência, não tem nada a ver com a tua profissão, não tem nada a ver com a tua condição financeira, não tem nada a ver com a tua formação. Esse negócio é contigo e com Deus, e esse Deus aqui está falando que Ele quer que você realize isso para Ele. Então Ele está te chamando. Você que ainda não atendeu esse chamado, porque eu já atendi, eu já estou aqui, mas tem muitas pessoas que ainda não ouviram a voz do Senhor. Eu quero te chamar, sai do teu lugar e vem aqui, porque Deus está falando contigo. Ele quer você, não importa a tua condição. Eu quero convidar você a entregar a tua vida para Ele. Eu quero chamar você para que você se reconcilie com Ele nesta noite. Eu quero chamar você para que você faça essa nova aliança com Ele, porque você achava que era você, mas não é você, é Ele que te chamou. Então, eu vou ficar aqui ouvindo o altar cantando e te esperando, porque Deus quer te usar de maneira poderosa. Então sai do teu lugar e vem, em nome de Jesus. Você que ouviu essa palavra, venha. É com você o negócio, é contigo, é você e Deus. Você não pode sair daqui desse jeito. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar Deus tem um chamado para a tua vida, venha. Eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido. Já está chegando a primeira pessoa, venha. Sai do seu lugar. Você tem um chamado dele. Deixa eu te usar para curar. Já está vindo a segunda pessoa. Saia do seu lugar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Já temos uma pessoa se reconciliando com Jesus. Quantos podem dar glória a Deus, irmão? Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Já temos duas pessoas se reconciliando com Jesus. E eu te encherei. Venha! Deus tem um chamado, não tem como você fugir dele. E
Deixa Deus te usar hoje. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Venha, eu estou esperando você, sai do seu lugar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia! Olha, ela está chorando compulsivamente aqui, irmão. Quando a palavra do Senhor vem, não tem como fugir dela, irmão. O profeta Jeremias dizia no seu coração: eu disse, eu não vou mais falar, Senhor, porque eles não me escutam, eles me desprezam. Mas ele dizia, a palavra do Senhor ardia dentro de mim. Essa palavra vai arder dentro de você, porque é o Senhor falando com a tua vida. Você tem um chamado de Deus. Você que queria abandonar isso por causa dos seus defeitos, eu também quero que você saia do seu lugar, porque eu quero orar para que Deus renove isso na sua vida, irmão. Não foi o homem, foi o Senhor. Ele que te conheceu antes. Isso foi tudo antes, irmão. Não foi depois de tudo isso que aconteceu contigo. Ele já te conhecia. Ele já sabia que ia chegar nesse momento, mas mesmo assim Ele te chamou, Ele te escolheu. Alguém te rejeitou, não importa, mas Ele jamais vai te rejeitar. Sai do seu lugar. Venha realizar o seu chamado. Você viu aqui a peça, aqui a escola dominical fez, o Senhor cobrando, prestando conta com as pessoas que não cumpriram o seu chamado, mas Deus está dando oportunidade para você, e o tema da mensagem que eu preguei é: não despreze o seu chamado, ainda que seja pequeno para você, para Deus é algo grande, porque Deus não manda fazer nada pequeno. Ele fala assim: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. É grande as coisas que Deus tem na nossa vida. Eu quero orar por você, onde você está. O Senhor já te achou, porque Ele te conheceu antes de você estar aqui. Não foi agora não que você chegou nesse lugar, e você só está aqui porque Ele te trouxe aqui para você ouvir a palavra do Senhor. Tem mais alguém, irmãos? Quero orar para você. Venha em nome de Jesus. Tem pessoas que estão, o Senhor fala no meu coração que tem pessoas se remoendo ali, para aquele lado aqui, desse lado aqui, lá para o final, depois da porta, que está se remoendo, quer vir aqui, mas não sabe se vem, se não vem. O Senhor está dizendo: vem, irmão. O Senhor está falando, é o chamado dEle na tua vida, porque você já pensou em parar, em desistir, em voltar para trás, mas o Senhor está falando: eu que veio contigo não foi a palavra do homem, não foi um acordo de homem, foi a palavra do Senhor que veio até você. Então sai do teu lugar e vem. Não tem vergonha não, irmão, porque o Senhor fala: eu sou contigo. Deus vai estar contigo nesse negócio. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Esse Deus é maravilhoso. E a gente diz para Ele que não sabe, e mesmo assim Ele chama e fala: não te preocupa, porque eu vou estar contigo para te realizar o teu chamado. Quero lhe dar mais uma oportunidade. Venha. Tem uma pessoa, irmão, que precisa vir aqui. Eu vou falar, é um homem. Deus está falando no meu coração: você precisa vir aqui, irmão. Sai do teu lugar e vem, porque Deus está falando com você. Você quer renunciar a esse chamado, mas Deus está dizendo: não vai, porque eu te escolhi, foi eu, mesmo com os teus defeitos. Está chegando. Deus fala ao coração, irmão. Aleluia. Aleluia. Deus fala ao nosso coração. E eu quero orar por essas pessoas que estão se reconciliando com Jesus. Tem pessoas aqui que falaram para mim que já foram do ministério, já exerceram uma função ministerial e se afastaram, mas o Senhor está te chamando. Ele já sabia que isso ia acontecer, mas Ele está dizendo: eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então não é do homem, é de Deus.
esse negócio. Vamos orar por essas pessoas em nome de Jesus. Estenda a sua mão, igreja, porque esta é uma igreja em que todas as vezes, não importa quem prega, o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor reconcilia, o Senhor abençoa. Essa é uma igreja em que o Espírito Santo está nela, porque é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dessas pessoas que ouviram a tua palavra pregada de forma simples, Senhor, mas que causou um impacto, um efeito nos seus corações. Essa mulher, Senhor, que chora na tua presença, ela está se reconciliando contigo nesta noite, Pai. Perdoa os seus pecados, dá um abraço nela, Espírito Santo de Deus, quebra cadeias, quebra prisões, quebra correntes que impediam a tua filha, Senhor, de estar para realizar, Senhor, cumprir o seu propósito e o seu chamado. Olha teus filhos, Senhor, que estão se reconciliando contigo nesta noite, Pai, no nome de Jesus, que eles possam se sentir acolhidos, meu Deus, mesmo com as suas falhas, com seus defeitos. Tu está dizendo que foi tu que os chamou, então dá um abraço de perdão no teu filho, Senhor, usa eles como instrumento de bênção e de vitória nesta noite, para a honra e para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém. Eu quero que